passar rapidinho para o próximo assunto. Nosso tempo está quase acabando, mas dá tempo de te ouvir sobre ele também. Porque o TSE emitiu até uma nota sobre as críticas feitas pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né? Algumas questões, as multas. Aqui está o site oficial do TSE. Aqui está a nota, né? Você está vendo aí a Gleisi Hoffmann. O TSE repudiou as afirmações que chamou de errôneas e falsas, realizadas no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle de gastos de recursos públicos realizados pelos partidos políticos, em especial aqueles constitucional e legalmente destinados às candidaturas de mulheres e negros. Lamentavelmente, a própria existência da justiça foi contestada pela presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre a sua importância, estrutura e funcionamento. E aí eles falam um pouco mais sobre esse funcionamento. Vamos ouvir o que disse a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que deixou aí o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, tão revoltado. Os valores ditos aqui, 750 milhões, 23 bilhões, gente, isso não é multa exequível, não tem como pagar, nós não temos dinheiro, elas não se referem apenas à aplicação dos recursos para cota, elas trazem taxas, taxas de juros, taxas de correção, e mais, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo, e custa 3 vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Bom, a gente estava aí nas discussões sobre a PEC da anistia, né, professor, e houve essa questão da presidente do PT que foi rebatida pelo ministro Alexandre de Moraes. Note, Diego, eu entendo a crítica da deputada Gleisi Hoffmann, ela estava visivelmente emocionada, no calor da emoção típica do parlamento, não é? O que não deve haver no Poder Judiciário, que é esse tipo de manifestação emocional, pode haver no parlamento, sem nenhum problema. Deputados e deputadas, senadores e senadoras são representantes da vontade popular, é compreensível esse tipo de resignação. Realmente, as multas estabelecidas podem, em alguns casos, inviabilizar um dado partido político. Isso é compreensível. Todavia, foi excessiva a manifestação da deputada Gleisi Hoffmann, e não à toa veio a resposta, eu diria até num tom respeitoso, do ministro Alexandre de Moraes, em nota publicada no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, porque, de fato, merecia resposta. Uma coisa é criticar o valor das multas impostas. E aí, note, ela como deputada e os deputados e senadores é que tem o poder legislativo nas mãos dentro do Congresso para modificar a base de cálculo fixada pela própria legislação, compreende? Eles podem fixar um modelo em sede do Poder Legislativo que faça com que essas multas sejam proporcionais, sejam mais justas e não sejam arrasadoras de certas legendas partidárias. O problema todo é quando ela botou em questionamento uma das coisas mais importantes da democracia brasileira, que é uma justiça eleitoral independente, compreende, Diego? Ali ela tocou num ponto que é um ponto grave, porque se muitos países do mundo não têm a justiça eleitoral que nós temos, me permita eu fazer eu mesmo a minha crítica, é sinal de que o Brasil está à frente desses países. Não vamos nos esquecer que esse governo democraticamente eleito, que hoje está no poder, em boa medida, eleito pelo povo brasileiro, deve à firmeza da justiça eleitoral que, tomando medidas muito peremptórias, fortes, enérgicas, impediu uma catástrofe antidemocrática no Brasil. Se nós temos uma democracia plena hoje, é porque, em certa medida, houve altivez da justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, como um dos 5 ramos do Poder Judiciário do Brasil, é um trunfo da nossa cidadania e do nosso sistema constitucional. Então, eu compreendo a resignação da deputada Gleisi Hoffmann em relação ao valor das multas. Acho que é um ponto que tem que ser tratado pelo Poder Legislativo, ou seja, por eles próprios, mas vamos deixar de lado a Justiça Eleitoral, porque ela tem um papel fundamental como órgão independente, como estrutura própria dentro do Poder Judiciário, um papel elementar para a manutenção da democracia, Diego e Thales. Se excedeu, né? Se excedeu a presidente do PT.